Amados irmãos e irmãs, um santo dia, paz e bem da parte de nosso Deus. Vamos unir o nosso coração ao coração de Deus para proclamarmos a palavra de Deus que está em Jó 8, do 20 ao 22 e Jó 9, do 1 ao 9. Que o Espírito Santo de Deus nos capacite ao dom do entendimento. Que eu entenda, que eu proclame, que eu guarde, que eu viva a palavra de Deus. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozamos sempre de suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Jó 8, versículo 20 ao 22. Eis onde termina seu destino, e outros germinarão do solo. Não, Deus não rejeita o homem íntegro, nem dá a mão aos malvados. Ele porá de novo o riso em tua boca, e em teus lábios gritos de alegria. Teus inimigos serão cobertos de vergonha. A tenda dos maus desaparecerá. Vejamos, amados irmãos e irmãs, Deus não rejeita o homem íntegro, o homem que vive a palavra de Deus, o homem que vive com o coração puro, temente a Deus, o homem que cuida em seguir os passos de Deus. Ele não nos rejeita, ele está sempre ali do nosso lado, nos guiando, nos ajudando. E por mais que venham batalhas, por mais que venham coisas ruins na nossa vida, Deus está sempre segurando na nossa mão. Ele não dá a mão aos malvados. Então, as pessoas que vivem na maldade, o próprio Deus se afasta. Deus não apoia pessoas que vivem fazendo maldades. Ele porá de novo um riso na nossa boca. Mesmo que nós estejamos tristes com coisas que aconteceram nas nossas vidas, com perseguições, com pessoas invejosas, pessoas que vivem fazendo mal e maquinando males contra nós. Ele não dará a mão a essas pessoas. Como poderia um homem ter razão contra Deus? Nós temos que vigiar muito, amados irmãos e irmãs, esta palavra. O homem nunca tem razão contra Deus. Nós não podemos nos revoltar contra Deus nunca. Jó está falando aqui para as pessoas que nunca nós devemos ficar contra Deus, revoltar-se contra Deus por causa de uma doença, por causa de coisas que nos magoam. Nós temos, amados irmãos e irmãs, que estar sempre atento à palavra de Deus, viver a palavra de Deus, decorar a palavra de Deus. Ele porá de novo um novo riso em sua boca e em teus lábios gritos de alegria. Então, amados irmãos e irmãs, Deus aqui nos promete a alegria. Por mais que seja triste o dia de hoje, tenha as lágrimas, Deus nos dará alegria. E a alegria que Deus nos dá é a alegria da paz no Senhor, é a alegria eterna. Os teus inimigos serão cobertos de vergonha e a tenda dos maus desaparecerá. Então, amados irmãos e irmãs, que nós possamos pedir ao Senhor Deus essa graça de sermos homens e mulheres íntegros, justos aos olhos de Deus. Capítulo 9, versículo 1. Jó tomou a palavra nesses termos. Sim, bem sei que é assim.
Como poderia o homem ter razão contra Deus, se quisesse disputar contra ele? Não lhes responderia uma vez entre 1000? Deus é sábio em seu coração e poderoso. Quem pode afrontá-lo impunemente? Nós não podemos afrontar a Deus, amados irmãos e irmãs. Infelizmente, no mundo de hoje, tem muitas pessoas desfazendo de Deus, muitas pessoas afrontando Deus, achando que vão ganhar alguma coisa com isso. Ele os desmorona em sua cólera. Então, que Jesus possa, interceder por nós, por cada um de nós, que nós possamos, amados irmãos e irmãs, pedir essa graça hoje, através dessa palavra, de sermos íntegros, de viver a palavra de Deus, de viver o amor de Deus, de nos afastar dos pecados, de nos afastar da maldade. Ele sacode a terra em sua base, e suas colunas são abaladas. Dá uma ordem ao sol que não se levante, põe um selo nas estrelas. Ele sozinho formou a extensão dos céus e caminha sobre as alturas do mar. Ele curou a grande ursa Orion, as Pleiades e as câmeras astrais. Fez maravilhas insondáveis, prodígios incalculáveis. Ele passa despercebido perto de mim. Toca-me levemente em mim sem que eu tenha percebido. Quem lhe dirá, por que fazes isso? De sua cólera Deus não volta atrás. Diante dele jaze prosternados os auxiliares de Raabe. Quem sou eu para replicar-lhe, para escolher argumentos contra ele? Ainda que eu tivesse razão, não responderia. Pediria clemência ao meu juiz. Se eu chamasse e ele não me respondesse, não acreditaria que tivesse ouvido a minha voz. Ele, que não desfaz como um redemoinho, que multiplica minhas feridas sem manifestar o motivo, que não me deixa formar fôlego, mas me enche de amargura. Se a buscar fortaleza, é ele o forte. Se eu pretendesse ser justo, minha boca me condenaria. Se fosse inocente, ele me declararia perverso. Inocente, sim, eu sou. Pouco me importa a vida, desprezo a existência. Pouco importa, é por isso que eu disse, que ele faz perecer o inocente como o ímpio. Se um flagelo causa de repente a morte, ele ri-se do desespero dos inocentes. E a terra está entregue nas mãos dos maus, e ele cobre com o véu os olhos de seus juízes. Se não é ele, quem é, pois, que faz isso? Os dias da minha vida não são mais rápidas do que um corcel? Fogem sem ter visto a felicidade, passam como as barcas de junco, como a águia que se precipita sobre a presa. Se decido esquecer minha queixa, abandonar meu triste e voltar a ser alegre, temo por todos os meus tormentos, sabendo que não me absorverá. Tenho certeza de ser condenado. O que me adianta cansar-me em vão? Por mais que me levasse na neve, que limpasse minhas mãos na lixívia, tu me atirarias na imundície, e as minhas próprias vestes teriam horror de mim. Deus não é um homem como eu, a quem possa responder, como quem eu possa compadecer na justiça, pois que não há entre nós arbítrio.
que ponha sua mão sobre nós dois. Que Deus retire sua vara de cima de mim, para pôr um terno a seus medonhos temores. Então lhe farei sem medo, pois estou só comigo mesmo. A minha alma está desgostosa da vida. Dou livre curso ao meu lamento. Falarei da amargura de meu coração. Em lugar de me condenar, direi a Deus: mostra-me por que razão me tratas assim. Encontrastes prazer em me oprimir, em renegar a obra de tuas mãos, em favorecer os planos dos maus, terás olhos de carne? Os vê as coisas como as vês os homens. Serão os teus dias como os dias de um mortal, e teus anos como os de uns humanos, para que procures a minha culpa e persiga o meu pecado. Quando sabes que não sou culpado e que ninguém me pode salvar-me de tuas mãos. Tuas mãos formaram-se e fizeram-me mudado de ideias, me destruirás. Lembra-te de que me formaste como um barro, far-me-ás agora voltar à terra. Não me ordenhastes como leite e coalhastes como queijo. De repente a carne me revestiste, de ossos e nervos me tecestes. Concedeste-me vida e misericórdia. Tua providência conservou o meu espírito, mas eis o que escondias em teu coração. Vejo bem o que meditavas. Se peco, me observas, não perdoarás o meu pecado. Se eu for culpado, ai de mim. Se for inocente, não ousarias levantar a cabeça. Fardo de vergonha e consciente da minha miséria, esgotado, me encaças como um leão. Não cessa de desfraudar contra mim teu estranho poder. Redobras contra mim teus assaltos, teu furor. Cresce contra mim e rigorosas tropas vêm me cercar. Por que me tiraste do ventre? Teria morrido, nenhum olhos me teria visto. Teria sido como se nunca tivesse existido. No ventre me teria levado ao túmulo. Não são bem curtos os dias de minha vida? Que ele me deixe respirar um instante, antes que eu parta para não mais voltar ao tenebroso país das sombras da morte. Opaca e sombria região, reine de sombra e de caos, onde a noite faz as vezes de claridade. Capítulo 11. Então, Sofar e Naama tomou a palavra nestes termos: ficará sem resposta o que fala muito, dá-se-á razão ao grande falador. Tua loquacidade fará calar a gente. Zombará sem que ninguém te repreenda? Diz: minha opinião é a verdadeira, sou puro aos teus olhos. Oh, se Deus pudesse falar e abrir meus lábios para te responder, revelar-te os mistérios da sabedoria que são ambíguos para o espírito. Saberias então que não esquece uma parte da tua iniquidade. Pretendes sondar as profundezas divinas, atingir a perfeição de Todo-Poderoso? Ela é mais alta do que os céus que farás. É mais profunda do que os infernos. Como a conhecerás? É mais longa do que a terra, mais larga do que o mar. Se ele surge para impressionar, se apela à justiça, quem o impedirá? Pois ele conhece os malfeitores, descobre a iniquidade e presta atenção. Diante disso, uma cabeça osca poderia compreender, um asno tornar-se-ia razoável?
Se voltares teu coração para Deus e para Ele estender os braços, se afastares de tuas mãos o mal, e não abrigares a iniquidade debaixo de tua tenda, então poderás erguer a fronte sem mancha. Será estável sem mais nenhum temor. Esquecerás daí por diante as tuas penas. Com águas que passaram serão apenas uma lembrança. O futuro te será mais brilhante do que o meio-dia, e as trevas se mudarão em aurora. Terás confiança e ficarás cheio de esperança. Olhando em volta de ti, dormirás tranquilo, repousarás sem que ninguém te inquiete. Muitos acariciarão teu rosto, mas os olhos dos maus serão consumidos. Para eles nenhum refúgio, não terão outra esperança, senão em seu último suspiro. Amados irmãos e irmãs, nós lemos aqui, né, a tristeza de Jó, como ele sofreu, né? E aqui tem a resposta do discurso de Sofar. Eu acho que é Sofar, porque é Sofar, resposta de Jó. Nós vemos aqui, amados irmãos e irmãs, a tristeza de Jó, né, por sentir tanta dor, né? Mas o discurso de Sofá veio para mudar o pensamento dele. Teu futuro será brilhante do que o meio-dia, e as trevas se mudarão em aurora. Terás confiança e ficarás cheio de esperança. Então, amados irmãos e irmãs, nós temos que ter esperança, mesmo em meio a essa doença que eu estou sofrendo, né, também, que você está sofrendo, né, alguma doença, talvez, não sei, uma doença terminal, né, que nós possamos fazer como Jó, né, às vezes se lamenta, mas depois vai voltando automaticamente a ver como Deus é bom. Né? Teve um que falou para Jó amaldiçoar Deus para morrer. E a resposta dele foi a seguinte: não vou amaldiçoar Deus, o que eu já sofri. Deus me deu, Deus tomou e tudo é dele. Então eu não vou dar minha alma para o demônio. Minha alma pertence a Deus. Então, amados irmãos e irmãs, por maior que seja a nossa batalha, nós temos que agradecer a Deus por cada dia. Agradecer a Deus por as perseguições, porque os que são perseguidos por causa de Deus, por causa da palavra de Deus, estes serão salvos. Então nós não podemos desistir da nossa salvação. Pode vir o que vier, a tempestade que vier, nós temos que segurar no guarda-chuva de Deus e permanecer firme como uma rocha. Que Deus nos abençoe e nos guarde sempre. E essa história de Jó, gente, é muito linda. Depois eu vou ler para vocês a resposta de Jó, porque é muito bonito, gente. Esse livro de Jó foi o livro que me tirou, né? Eu estava me sentindo justamente como Jó, né? Infeliz por causa dessa doença que apareceu em mim. Para quem não sabe, eu tenho artrite reumatoide e eu sofri muito. Fiquei 3 meses sem poder me mexer. Só me levantava se meu filho, meu esposo me levantasse. E era a custo de muita dor. Então eu me senti muito triste, muito infeliz. Mas me lembrei da história de Jó, que ele sofreu sim, mas deu a volta por cima e encontrou-se com Deus verdadeiro. E hoje está no céu. E é isso que eu quero, me encontrar com meu Deus verdadeiro. Orar sem cessar e viver sempre amando a palavra de Deus, porque a palavra é Deus. A palavra é a luz de Deus, que nos inspira, que nos dá sabedoria para encontrar nosso Deus. Obrigada, Senhor Jesus, por esta palavra, que o Senhor nos capacita ao dom do entendimento sempre.
E que o Senhor possa estar visitando nesta manhã, nesta tarde ou nesta noite todos os seus filhos e filhas que estão doentes. Os que estão doentes de câncer, os que estão doentes com essa mesma doença de Jó. Que Jesus possa estar nos visitando sempre. Com a sua presença, Senhor Jesus, toda doença será curada, porque Tu podes, Senhor Jesus. Tu és o Deus de milagre. E sei e creio, Senhor Jesus, que o Senhor pode curar tudo, desde que seja para o bem da nossa alma, amém? Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fiquem todos na paz do Senhor. E que esta palavra seja de cura e libertação para aqueles que estão doentes, que eles fiquem curados. Não somente a cura física do corpo, mas a cura da nossa alma. A palavra de Deus nos liberta de todo cativo e furor de Satanás. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fiquem todos na paz de Deus.